Irmãos e irmãs, hoje celebramos com a Igreja a solenidade da Santíssima Trindade. Terminadas as celebrações do tempo pascal, no último domingo celebrávamos o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre a Igreja, e hoje a Igreja nos convida a celebrar este Deus que na sua grandeza, sendo único, age em três pessoas distintas, sem deixar de ser o único Deus. Aquele que é Pai, que é Filho e que é Espírito, e que ao longo da história foi se revelando, se mostrando, se fazendo conhecer, a tal ponto de ser derramado, como ouvimos na segunda leitura, sobre os nossos corações, pelo Espírito do seu Filho. Pois este grande mistério da Santíssima Trindade, que nos revela o Criador de todas as coisas, aquele que fez o universo com a força da sua palavra, que do nada fez tudo, que na plenitude dos tempos se fez homem no seio de Maria e quis estar entre nós, habitar entre nós, fazer-se um conosco, e que depois de ressuscitado e voltado à direita do Pai, sopra do céu e envia o Espírito. Amados e amadas, este grande mistério da Santíssima Trindade nos faz compreender o quanto Deus tem um desejo, uma vontade imensa de estar junto de nós. Porque meditarmos sobre as três pessoas da Trindade nos faz compreender este processo, esta caminhada de Deus na nossa direção, essa kenosis, este esvaziamento de Deus, que sem deixar a sua grandeza e a sua onipotência, foi se aproximando e se revelando. Por exemplo, temos o Pai, Criador de todas as coisas, este Deus que no Antigo Testamento falava com os patriarcas, com os profetas, que ungiu reis e juízes, um Deus que ouvia-se, mas não via, falava, se revelava por meio da sua palavra, sinais teofânicos, as manifestações de Deus, a coluna de fogo, a sarça que arde sem se consumir, a nuvem que entrava na tenda da reunião, sob a arca da aliança. Mas isso não era suficiente. E aí Deus assume a sua natureza humana, a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho. Agora Ele é visto, agora Deus pode ser contemplado. Agora aquele que falava por meio de sinais, se revela claramente, fala com os seus. Ensinou-nos, realizou sinais e milagres, chamou pecadores, conviveu com os homens, mas ainda faltava alguma coisa. E aí em Pentecostes, que celebramos a semana passada, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que agora age dentro de nós. Então é esse caminho de Deus, um Pai que se revela e fala e ninguém vê, um Filho que se revela e fala e todos veem, um Espírito que se derrama, que fala aos nossos corações e todos sentem. E é assim que nós nos tornamos a habitação da Trindade Santa. Somos filhos e filhas de Deus. Pelo batismo, recebemos a graça de estarmos também, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos, pelo batismo nós estamos unidos nele.
e recebemos dele toda a graça, toda a força, tudo aquilo que, pela fragilidade, pela fraqueza humana, nós vamos deixando manifestar-se. Quando tomamos consciência de que nos tornamos habitação da Trindade, vivemos neste mundo e enfrentamos as situações como São Paulo na carta aos Romanos que nós ouvimos, pois nós nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera constância, a constância leva a uma virtude provada, a virtude provada desabrocha em esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Temos a graça de Deus a nosso favor, temos um Deus que habita dentro de mim, que habita dentro de você, com toda a sua força, com todo o seu poder, sendo Ele grandioso, que criou o universo inteiro, por amor, somente por amor, quis estar guardado, sacramentado, dentro do meu e do seu coração. Queridos filhos, este mistério da Trindade Santa que hoje nós celebramos, para nos revelar a grandeza de Deus, nos faz compreender que esta grandeza está dentro de mim e está dentro de você. Eu e você possuímos Deus, temos Deus dentro de nós, e esta palavra deve nos levar e nos motivar a enfrentarmos todas as situações da vida com essa certeza: tenho Deus comigo. Vamos viver, vamos enfrentar, vamos lutar e batalhar, correr para realizar os planos, os projetos, com uma certeza: não estou sozinho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão dentro de mim, estão comigo, e é a força de Deus que se manifesta. Porque quando sou fraco, ensina São Paulo, aí então é que sou forte. Mas de onde vem essa fortaleza? Vem de saber, Deus está comigo. A presença dEle é que não me permite desistir. É a graça dEle, e aí podemos meditar distintamente as pessoas da Trindade. Deus Pai, Criador de todas as coisas, que age na nossa vida. E é necessário compreender, eu tenho um Deus Criador dentro de mim, e quantas coisas nós somos chamados a criar todos os dias, criar novos caminhos, novos horizontes. Alguns, sua mãe nunca disse para você: crie juízo, né? Crie juízo. Então, pede para o Pai Criador, me ajuda a criar juízo. Alguns não criam porque não sabem o que ele come, né? Então, sem juízo até hoje. Mas nós somos chamados a criar no mundo ambientes de paz, na família, no trabalho, criar na vida das pessoas esperança, confiança, criar sentimentos de afeto. O Pai nos ajuda a criar. Deus Filho, o Salvador, aquele que se entregou à morte para nos libertar do pecado e da morte, para nos salvar, habita dentro de mim e de você, e que na minha e na sua fragilidade continua se entregando e nos fortalecendo, nos salvando do mundo, nos salvando do mal, nos salvando de nós mesmos. Então, quando a fragilidade, as misérias humanas se manifestam, lembre, o Filho, o Salvador, o Redentor do mundo, habita dentro de mim. E é pela força da sua cruz que eu venço a tentação, que eu venço o pecado, que eu supero as limitações e as fragilidades. O Espírito Santo, santificador, tornar as coisas santas.
pensamentos santos, projetos santos de vida, uma vida que agrade a Deus, né? A santidade no cotidiano, como tanto falamos aqui de São José Maria Escrivá, a santidade nas coisas de todos os dias. O Espírito Santo nos ajuda a ir santificando tudo aquilo que vai fazendo parte da nossa vida, e é nisso que nós sentimos a ação e a presença de Deus, porque, filhos, nós precisamos entender que muitas vezes o nosso relacionamento com Deus, ele está um pouco que à distância. Falamos com Deus como se Ele estivesse lá longe, como se Ele tivesse se afastado de nós, nos colocado no mundo e nos deixado aqui. E não, Ele nos colocou no mundo e se colocou dentro de nós. Escolheu a minha e a sua vida para ser a sua morada, para se fazer presente. E com isso nós podemos olhar para os nossos irmãos e dizer: Deus habita em você. E aí contemplar Deus na vida do outro. Por trás de muitas coisas, né? Tem alguns que é até difícil encontrar Deus dentro dele, não? Só assim, nossa, mas Deus está morando dentro dessa pessoa? Oh, meu Deus do céu, não. Tem outro lugar para o Senhor morar? Não. Então significa que eu vou ter que amar essa pessoa, porque Deus mora dentro. Então, vai. Porque Deus habita aí. Porque Deus se faz presente aí. E quando nós descobrimos isso, isso não anula os problemas e as dificuldades da vida. Isso não nos impede de passar por provações, por quedas, não. Mas nos dá força e coragem para não nos desesperarmos. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esta é a palavra que o Santo Padre, o Papa Francisco, se utilizou para proclamar o jubileu da esperança que nós estamos vivendo. Despertar a esperança. Despertar esta confiança de que somos peregrinos neste mundo, mas peregrinamos com Deus, não sozinhos. Eu não sei o que você enfrenta, eu não sei quais são as situações que você tem passado, eu não sei o que é que a vida tem te apresentado. Talvez sejam situações muito difíceis. Todos os dias nós escutamos a história das pessoas. Quando a gente acha que já ouviu de tudo, a gente ainda se surpreende com algumas situações que nos assustam. Mas diante de qualquer coisa que esteja acontecendo, diante de qualquer situação que você esteja enfrentando, olha para tudo que você tem vivido, bate no peito e diz: eu tenho Deus comigo. Eu tenho Deus comigo e por isso não vou parar. Eu tenho Deus comigo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam dentro de mim e por isso eu não vou esmorecer. Vou continuar, vou lutar. Não vou perder a esperança. As coisas não vão terminar desse jeito. É Deus quem diz, é a graça de Deus que impulsiona. Vamos em frente. A esperança não decepciona. Estamos vivendo esses dias de cerco de Jericó. Prostrar-se diante de Jesus no Santíssimo Sacramento. Trazer diante de Jesus as muralhas, as dificuldades, os problemas que se levantam na vida. Mas por que trazer diante de Jesus? Porque aquilo que eu e você não podemos, Ele pode. Porque aquilo que eu e você não conseguimos, Ele consegue. Porque na nossa fragilidade, pouco podemos avançar se as muralhas se levantam.
mas com Deus faremos proezas. Com Deus venceremos sempre. Com Deus as muralhas são destruídas, a vitória é conquistada. Que este cerco de Jericó possa trazer muitos frutos para a nossa cidade, para as nossas paróquias, para as nossas famílias. Que a oração incessante diante de Jesus, no Santíssimo Sacramento feito nesta Basílica nesses dias, possa colocar ao chão todas as muralhas que se levantam, sobretudo a muralha da falta de esperança, de achar que as coisas não têm jeito, de achar que os problemas, que as dificuldades estão vencendo. A falta de esperança talvez seja o grande ou a grande muralha, a grande dificuldade a ser superada. Queridos filhos, que a esperança possa reinar na nossa vida com a certeza: o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão comigo, e por isso eu sou imbatível. Você é. Talvez você esqueça disso de vez em quando. Talvez é tanto excesso de informação na sua vida, que de repente você tem isso, você tem aquilo, aí tem reumatismo, aí tem artrite, aí tem artrose, aí tem enxaqueca. Antes de você falar tudo isso que você tem, coloque primeiro: eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Ele primeiro. Depois vem a artrite, a artrose, o reumatismo e todas as outras coisas. Mas Deus primeiro. Porque é Ele que te ajuda a vencer. É Ele que não te permite desanimar. É Ele que não te deixa parar. É Ele que não te faz desistir. É por ter Deus que você luta todos os dias. É por Ele habitar dentro de você que tantas vezes você já disse assim: não aguento mais. E está lá você no outro dia lutando de novo. Está lá você fazendo de novo aquilo que você disse: não, agora é a última vez, agora é a última mesmo. Mas aí você lembra que você tem Deus, está lá você no outro dia batalhando de novo, enfrentando de novo. É essa graça de Deus que não nos deixa parar. Peçamos ao Senhor, este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, este Deus que, sob o véu do sacramento da Eucaristia, se torna tão acessível a nós, adorado 24 horas nesses dias, nesta Basílica, que esse Deus nos faça compreender que neste mundo nós não estamos sozinhos, que o Criador de todas as coisas, esse Deus tão grandioso, tão poderoso, que com a palavra cria tudo, Ele escolheu habitar o meu e o seu coração, Ele escolheu fazer parte da nossa história. Queridos, enfrentemos, vivamos, vamos adiante, com esperança e com confiança, porque Deus está conosco e com Ele venceremos.